Esses dias eu estava viajando e eu percebi que nem sempre ajudar é o melhor. Geralmente eu sou aquela pessoa que às vezes gosta de ajudar os outros. Então, quando eu vejo que tem uma possibilidade de ajudar, eu sempre gosto de ir lá e ajudar. No entanto, nessa última viagem que eu fiz, teve um momento em que eu percebi que eu poderia ajudar, mas eu hesitei em ajudar e o interessante é que o meu hesitar, na verdade, ao final de tudo, eu interpretei como positivo. Porque olha o que que aconteceu. Eu estava sentado na borda de uma piscina de ondas, então essa borda é mais elevada. Então os meus pés não tocavam na água. E aí eu ficava observando as pessoas ali, como elas reagiam às ondas e tudo mais. E logo à minha frente, eu percebi que tinha um senhor que aparentemente tinha caído. Ou ele estava sentado ali, mas eu achei meio estranho, ou ele tinha caído. Muito provavelmente, eu já teria ido ajudar ele, mas eu quis observar se ele estava realmente caído, querendo se levantar, ou se ele estava ali realmente sentado, só aproveitando a parte mais rasa, porque a parte mais rasa estava mais quente. Então eu comecei a observar ele. Deixei de observar o entorno e olhei fixamente para ele, porque se ele estivesse precisando de ajuda, eu ia realmente ir lá ajudar ele. E aí eu percebi que tinha uma grande possibilidade dele precisar de ajuda e eu ia ir. Só que eu hesitei mais um momento, eu não sei por que isso aconteceu. Porque provavelmente naquele momento eu já poderia ir, eu já sabia que ele estava querendo levantar. Só que aí eu vi ele tentando levantar, vi que aquilo não representava risco para ele. Foi quando eu pensei, poxa, eu não sei se esse cara ele realmente quer a ajuda de alguém. E se eu for lá ajudar ele, eu vou me sentir bem. Quem vê vai me olhar com bons olhos. Mas se eu ajudar ele, ele vai perder a autonomia de ter conseguido sozinho. E como aquilo não representava um risco, eu decidi deixar para lá, de não ajudar. No entanto, eu não tirei os olhos dele, porque se ele precisasse, se ele desequilibrasse, eu estava próximo e eu ia conseguir ajudar ele. E o mais interessante é que ninguém dentro daquele ambiente que tinha diversas pessoas foi ajudar ele. Mas pelo que eu observei, não foi porque as pessoas estavam pensando em autonomia dele, foi porque as pessoas estavam olhando para outras coisas, elas estavam vivendo, elas não tinham percebido, mas eu percebi. E ali eu tinha que tomar uma decisão. Eu ajudo ele ou eu deixo ele levantar? E eu fui deixando. Ele foi se apoiando ali na quina, foi puxando o próprio corpo, demorou muito tempo ali até, muito tempo comparado a que uma pessoa saudável levantaria após estar sentada, né? Demorou alguns segundos ali, mas foi bastante tempo e eu fiquei apreensivo e tudo mais. Só que o mais interessante e recompensador foi quando ele levantou e ficou feliz e comemorou com os netos o fato dele ter conseguido sozinho se levantar. E ali eu percebi que naquele caso, se eu tivesse ido, eu teria matado a possibilidade dele ter essa vitória. Então eu mataria uma vitória que ele poderia ter ali. Só que o mais complexo de tudo é que eu não tenho parcela nisso, no sentido de que, olha que interessante, se eu deixo ele levantar sozinho e ele não consegue, ou ele escorrega e bate a cabeça ali, por exemplo, na quina, parcialmente, eu tenho culpa, digamos assim, no sentido de que eu poderia ter ajudado, era um idoso, ele precisava de ajuda. Então, às vezes, para você decidir se você vai deixar alguém ter a própria autonomia, é muito mais complexo do que parece, porque ali envolvia um idoso, envolvia um piso irregular, envolvia impossibilidade de cair. Então, não sabemos se eu tomei uma decisão boa ou se foi uma decisão ruim, se foi uma decisão arriscada ou se foi uma decisão sábia. Naquele contexto, o senhor, ele ficou muito feliz de ter conseguido. No entanto, eu também não fui lá agir para poder ajudar ele. Então eu deixei ele num sistema de risco ali que poderia ser ruim para a vida dele. Então, ao mesmo tempo que eu não sei se eu fui bom ou se foi ruim, o fato é que não ter ajudado ele
embora colocou ele em maior risco, também deu para ele a autonomia e a alegria de ele ter conseguido. E perceba, tudo que eu estou falando aqui são baseado na minha forma de enxergar isso que está acontecendo, que pode estar equivocada. E o interessante é que se a gente muda algumas coisinhas, a gente interpreta essas situações de forma diferente. Então, o que eu estou querendo propor aqui para você é que nem sempre ser o bonzinho, ser aquele que ajuda, é positivo para o outro, porque às vezes você pode matar a autonomia dele, às vezes você pode matar a conquista que ele teria. Às vezes, claro, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter ido lá, perguntado se ele queria ajuda e tudo mais, poderia. Inclusive, eu faria isso se eu tivesse a oportunidade de novo. Mas a questão é, ali eu tive que tomar uma decisão. E eu tomei a decisão baseado nisso. As consequências poderiam ser boas ou poderiam ser positivas. Para aquele senhor, ele nem sabe que eu existi, mas de certa forma eu deixei a conquista dele acontecer. Mas da mesma forma, eu poderia ter deixado a tragédia dele acontecer. Então, esse é um dos pontos que tornam a vida arriscada, mas bem interessante. Então, olhe para aqueles fenômenos que você pode ajudar, que você pode interferir, faça da forma como você quiser, mas entenda que nem sempre interferir na vida do outro, ajudar o outro, vai ser realmente uma ajuda, porque ajudou ele a levantar, mas como que ele se sentiu? Feliz? Neutro? Ou não autônomo? Ou sentiu que ele está cada vez pior? Ou que ele não está bem? Então, perceba, você pode ter uma boa ação, mas a sua boa ação não significa que vai gerar uma percepção no outro de que aquilo foi bom. Às vezes ele poderia agradecer você, às vezes ele poderia sorrir para você, mas talvez ele se sentiu triste por dentro.